Oi, gente. Então, dando prosseguimento aqui à construção do esqueleto do zumbizinho, eu vou começar a fazer os dedos dele e vocês vão perceber que vai ser um pouquinho mais complicado do que o que a gente fez em sala de aula. Mesmo assim, vou usar as mesmas ferramentas, eu estou numa vista ortogonal, aqui na vista frontal, tá? E eu vou dar um clique mais ou menos na raiz do dedo, onde ele começa, um segundo clique mais ou menos aqui, primeiro dedo, um pouquinho para frente, aqui nessa dobra natural e na pontinha. Agora eu vou selecionar o dedo, eu vou ir para a vista lateral para ficar um pouco mais fácil de enxergar e vou trazer o dedo para cá. E usando apenas Translate, tá? É importante isso, nunca usar Rotate. Eu vou tentar reposicionar os dedos aqui o melhor que eu conseguir. Eu disse, vocês vão ver que vai ser um pouquinho mais difícil do que o que a gente fez em sala de aula, porque essa mão aqui, ela tá posada de uma maneira bem diferente, tá? O braço tá um pouquinho dobrado, tá mais baixo, ele tá em a pose, que não é o que a gente fez, mas em essência o que eu usei como exemplo em sala de aula, ele tá numa posição bem mais fácil de ser irrigada. Então, aqui, aquela ferramenta que eu mostrei para reorientar os joints, que é o que eu vou fazer agora, não vai ser suficiente, infelizmente, tá? Mas vamos lá. Eu vou dar nomes novos para esses joints, vou abrir eles aqui no Outliner, tá? Joint 1, Joint 2, Joint 3, Joint 4. Para renomear, eu vou na ferramenta de Modify, Search and Replace Names, e eu vou trocar a palavra joint, que eu coloquei na primeira linha, por ind_l, tá? Então ele vai trocar em cada um dos nomes do joint, ele trocou por ind de indicador underline L e em seguida o número que já estava no joint, tá? Agora eu vou em Skeleton, Orient Joint, vou clicar aqui no quadradinho, e eu vou pedir, o que eu quero fazer é que ele vire essa barrinha azul aqui, claro, né? Ele vire a orientação em X para o próximo joint, ou seja, a setinha vermelha fica apontando para o próximo joint na hierarquia, mas eu quero também que a orientação secundária seja Z, ou seja, que ele vire o Z mais ou menos para frente, né? Claro que vai estar em 90 graus em relação ao joint. Então, como eu disse, a impressão que me dá é que isso não vai funcionar 100% certo, tá? Então, na segunda linha que eu coloquei Z, na terceira também, ou seja, vire a setinha azul para frente, tá? E aqui temos orientação. Por que que eu acho que isso não está bom? Porque quando eu dobrar esse dedo, ele não vai ir parar exatamente na palma da mão, né? Ele fica um pouco para o lado aqui. Então, o que que eu preciso fazer para corrigir? Em essência, mudar a orientação aqui, se possível, só do primeiro joint, mas eu não sei se vai ser possível, tá? Eu vou desparentear o segundo joint, deixar então, apertei Shift P, tá? Selecionei o segundo joint, apertei Shift P, apertar o W aqui. E para reorientar manualmente, para mudar a direção dessa primeira setinha azul, eu vou abrir o Attribute Editor, eu apertei Ctrl A. Então, aqui à minha direita está o Attribute Editor, e no campo Joint, vocês vão procurar Joint Orient, vocês vão apertar a tecla Ctrl e em cima do primeiro campo numérico de Joint Orient, que é basicamente orientação em X, vocês vão clicar e arrastar para a direita, tá? Para a direita no meu caso, eu não sei se vai ser direita no caso de vocês, né? Quando você gira para a esquerda, você diminui o número, quando você gira para a direita, você aumenta. Então, o que eu estou fazendo é deixar a olho mesmo num ângulo que eu acho que vai funcionar melhor. E olhem para o que está acontecendo com o pivô. Quando você só usa a primeira orientação em X, o que acontece é que você não altera a orientação principal do joint, né? A orientação primária. Eu acho que ainda não está muito legal, tá? Então eu vou acabar reorientando a segunda e a terceira joint também. O que eu vou fazer é usar isso aqui mais ou menos como referência. Ficou com 39 graus, tá? Então eu vou digitar 40 aqui. Vou desparentear também. Isso daqui, né? Na verdade, desparentear a pontinha, né? Também vou digitar 40, tá? Aí fica todo mundo mais ou menos virado na mesma direção. Agora eu vou parentear de novo. Para parentear de novo, eu seleciono o joint que eu quero que seja o filho.
ou seja, o que tem o número maior, seleciono o joint que tem o número menor, apertando Shift, aperto o P. Vou dobrar de novo o dedo para vocês verem como ficou, tá? Certo? Poderia ainda ficar um pouquinho melhor, vai, tipo, acho que eu poderia fazer ele ficar um pouco para frente, mas está bem satisfatório, então eu vou deixar desse jeito, tá? Agora eu vou apertar o Shift e clonar isso aqui, levar para o lado. Eu vou puxar um pouquinho de nada para cima, também um pouquinho mais para dentro do dedo. O dedo médio é um pouco maior, né? Primeira falange aqui eu vou puxar para frente, fazendo o possível para não mexer muito, para manter a orientação, mas é claro, né? Eu preciso respeitar a geometria. Essa Essa mão aqui, ela foi feita de acordo com a mão do manequim da Unreal, né? Então, é por isso que ela não está naquilo que eu chamaria de a pose ideal, assim, né? Ela está bem posada. Então, é por isso que dá um pouquinho mais de trabalho para orientar os joints, tá? Bom, eu vou dar o Orient Joint de novo, tá? Dessa vez com os joints todos conectados, então vou dar Orient Joint. De novo, não vai ficar muito legal. Então, eu vou usar o mesmo processo, tá? Desparentear, joint por joint, Shift P e Shift P. Manualmente, eu vou tentar deixar essa barrinha azul virada na direção que eu quero que esse dedo vire. Eu quero que ele vire, então, na direção do centro da palma da mão. Quando eu tiver um número aqui, isso aqui me parece legal, 45, eu vou copiar esse mesmo número para os outros, tá? Então, 45, 45. Pontinha não precisa, tá? Pontinha pode ficar orientada em relação à cena. E agora eu vou reparentear um joint no outro. Um pouquinho mais de trabalho, mas não dá muito. É só fazer essa parte da orientação manual. Acho até legal que esteja diferente do que a gente fez em sala de aula, para caso o personagem de vocês, né, a Mara de vocês, esteja mais posada do que a minha estava, vocês conseguirem solucionar o problema, né? Então, eu esqueci de mudar o nome, tá? Deixa eu deletar esse dedo aqui. Eu vou mudar o nome agora, tá em Indie, né? Então, vou mudar Modify, Search and Replace Names, e vou pedir, na primeira linha, eu vou digitar a palavra Indie de indicador, e na segunda, Mid de middle, né? Middle finger. A única questão é que ele colocou o número 5 aqui, eu quero que seja um. Então, o primeiro joint eu mudei de 5 para 1, tá? Agora eu vou fazer o anelar. Talvez tivesse sido melhor duplicar novamente o indicador, né? Porque o tamanho é bem mais próximo, mas tudo bem. Percebam que agora, ao contrário do que eu disse para vocês em sala de aula, eu estou usando bastante a perspectiva, né? Basicamente, só estou usando a câmera perspectiva, mas isso é porque eu não estou criando os joints aqui. Eu estou apenas posicionando, né? É mais fácil, né? Você ter uma noção de onde estão os seus joints em relação às geometrias usando a perspectiva. Quando eu quero mexer um joint só dentro da hierarquia, eu seguro a tecla D de dado, tá? Assim eu consigo mexer independente dos outros. Do contrário, você sempre vai mexer eles hierarquicamente, né? Você sempre mexe eles em relação, mexe todos os filhos, né? Então eu vou orientar, de novo, não gosto muito dessa orientação, ele vai girar bem na diagonal, né? Ele vai girar para cima dos outros dois dedos, se eu deixar desse jeito, então eu vou desparentear um joint do outro. Estou fazendo isso para ele não girar para fora, né? Se eu deixasse os joints parenteados, conforme eu girasse esse joint, muito provavelmente ele ia tirar os outros três de dentro do dedo, tá?
Então agora eu vou começar a buscar um número aqui. A essa altura, o mais fácil é deixar ele virado mais ou menos na direção do dedo médio, tá? Deu 23 graus, acho que eu vou deixar 25, só para ter um número redondo, tá? Porque aí fica mais fácil de colocar nos outros. Claro que eu poderia copiar e colar um número fracionário, tá? Não tem nenhum problema colocar um número fracionário. Mas caso, por exemplo, eu queira repetir o processo na outra mão, tá? Alguma coisa assim, aí eu lembro. Então eu vou agora parentear um joint no outro, selecionar um por um aqui e reparenteando. Eu vou renomear. Então vou em Modify, Search and Replace Names, trocar na primeira linha agora mid por ring. Já expliquei por que que eu estou colocando os nomes em inglês, né? Eu estou usando uma convenção, como esse personagem, a ideia é exportá-lo para Unreal Engine. Estou usando uma convenção que é bastante conhecida pela Unreal Engine, né? Do contrário, eu colocaria provavelmente em português mesmo, tá? Agora eu vou fazer o mindinho. Primeiro, eu sempre tento mexer apenas em X. E no caso do mindinho deu certo, tá? Por quê? Por que que eu tentei mexer apenas em X, ou seja, só a seta vermelha? Porque assim eu não preciso reorientar, tá? Se eu dobrar o mindinho agora, mesmo tendo mexido nos joints, vocês vão perceber que ele dobra corretamente, tá? Então esse daqui não precisa fazer nada, só mudar o nome. Eu vou aqui em Modify, Search and Replace Names, e eu vou falar para ele trocar Pink, perdão, para ele trocar Ring por Pink. Agora eu vou criar o polegar, então eu acho que eu vou duplicar. A orientação do polegar vai ser bem diferente da dos outros dedos, tá? Mas então eu vou me basear no indicador. Para começo de conversa, né? O primeiro joint do polegar vai ser até meio perto do pulso, tá? Para ele dobrar a palma da mão quando ele se dobrar. Então a raiz do dedo mesmo, daquilo que a gente vê como dedo, né? Vai ser já a segunda, o final da primeira falange, né? O segundo joint. De novo, quando eu quiser mexer um joint só, aperto a tecla B de dado. E como o polegar é um dedo que dobra na diagonal, então quando a gente dobra o polegar na prática, né, o dedão vai na direção da base do dedinho, vai dar um pouco mais de trabalho para fazer essa orientação. Mas em suma, eu preciso fazer com que Z esteja virado na direção do corpo, tá? Z esteja virado para trás. Então, menos X, acredito eu. Se X é para a direita, menos X é para a esquerda, né? Então, aqui no Orient Joint, eu vou continuar deixando Z como eixo secundário, ou seja, na segunda linha, e X, só vou mudar o sinal de mais aqui para menos. Então, vou dar Apply, vou testar, para ver se por algum milagre ele vai dobrar do jeitinho que eu quero aqui, quando eu girar. E olha, tá quase, tá? Não tá perfeito. Mas pelo menos está genericamente está girando para dentro da mão, tá? Então eu vou mexer um pouquinho na orientação desse joint aqui, tentar mexer só em X para fazer descer um pouquinho aqui. Ao fazer isso, eu estou fazendo isso mais para ter uma ideia de um número, tá? Porque depois eu vou dar Ctrl Z. Porque ao fazer isso, eu estou muito provavelmente tirando os outros joints de dentro do dedo.
E pelo visto, já estou vendo aqui que pelo visto não vai ser suficiente, tá? Eu vou ter que mexer na orientação de mais de um joint. Então aqui eu vou dar Ctrl Z já, tá? Eu vi que ia ser mais ou menos 171 graus e meio aqui. Vou dar uns Ctrl Z, fazer ele voltar para a orientação original, até ele ficar com o dedo reto novamente. Então, se eu chegar aqui e agora está 115 e alguma coisa, se eu digitar aqui 171,5, vocês vão ver que eu vou tirar o dedo, né, de dentro aqui. É por isso que eu desparenteio, tá? Então, vou desparentear, Shift P, aí eu volto aqui para o joint original, vou digitar 171,5, vou deixar do jeito que eu achei que ficou mais legal para dobrar. Agora eu vou parentear de volta. Eu vou dobrar de novo, tá? Vou dobrar as três falanges aqui. Já está um pouquinho melhor. Honestamente, não muito, não. Acho que eu exagerei muito no número. Então vamos lá, vou desparentear. Estava em 115, agora está em 170. Eu vou chutar o número, tá? 130. Parentear de volta e testar. Melhorou, mas ainda não está do jeito que eu quero, tá? Então, deixa eu ver agora com os tais 170. É quase lá, tá? Quase lá. Mas eu acho que eu vou ter que orientar um pouquinho esse daqui, tá? Então, vamos ver o quanto. Ele está em -15. Então, vou girar um pouquinho. Tá parecendo que vai ser zero. Aí é fácil, tá? Então, se é zero, eu vou dar um Ctrl Z, ele vai voltar aqui. Eu vou tirar a rotação. Esse daqui eu vou deixar do jeito que tá. E esse daqui eu vou colocar a orientação deles em zero, então, tá? Infelizmente ele vai fazer isso, né? Se eu estou girando ele em torno dele mesmo, né? Então ele vai tirar os outros joints do lugar. Na verdade foi o primeiro aqui que tirou. Então infelizmente eu vou ter que orientar todo mundo aqui. Isso é só porque eu não quero dar um monte de Ctrl Z enquanto eu estou gravando, né? Porque seria viável também fazer isso. Vou selecionar, agora eu vou orientar só a partir daqui, tá? Vou dar Orient. Mais uma vez, que eu não gostei muito da posição desse. Então, mais uma vez aqui, Skeleton Orient Joint. Eu vou dobrar todos eles em Z, ver como ele reage, para onde ele vai aqui. E esse aqui tem que dobrar um pouquinho, tá? Então, vamos ver o quanto. Esse é isso que eu estou fazendo, é diminuir o número. Talvez a gente chegue em zero de novo. Vamos ver. Não, dessa vez vai ser menos. Parece que -25, -20 é o que eu estou querendo, tá? Então, vou deixar do jeito que estava, sem rotação, né? Dessa vez eu vou desparentear esse joint aqui, Shift P, selecionar esse daqui, colocar -25, parentear de volta. E só para demonstrar, eu vou selecionar eles, girá-los. Percebam que agora ele vai certinho na direção do dedo mindinho, né? Quando eu dobro. Ficou até um pouquinho alto, poderia mexer mais um pouco, mas eu acho que tá ok, tá bom. Dessa mão. Então os dedos estão prontos. Eu vou renomear isso daqui, tá? Vou dar Modify, Search and Replace Names. Pedir para ele trocar a palavra indie pela palavra thumb.
Eu vou pegar cada um dos dedos agora, selecionar então a primeira falange de cada um deles, apertando a tecla Shift, tá? Para ir selecionando de maneira cumulativa. Por último, eu vou selecionar o pulso e vou apertar P, tá? Assim, eu acabei de parentear os dedos no pulso. Fazer mais alguns ajustes? Não, na verdade eu acho que está tudo certo. O que a gente precisa, lógico, são de joints do outro lado, e eu quero que eles sejam simétricos, eu não quero fazer, né? Eu quero que o Maya faça. Então, eu vou usar uma ferramenta, vou selecionar esse joint aqui, o joint do olho, tá? Então, a ferramenta que eu vou usar se chama Mirror Joints, tá? É a terceira ferramenta aqui na aba Skeleton. Como plano de duplicação, eu vou usar YZ, e eu, como eu coloquei underline L em todos os meus joints como notação do que estava do lado esquerdo, eu vou pedir para ele trocar o termo underline L pelo termo underline R, tá? Então, eu vou começar pelo olho aqui. Vocês precisam selecionar joint chain por joint chain, tá? Não adianta selecionar o braço mais a perna, mais seja lá o que for que vocês queiram espelhar, ele vai dar pau, tá? Então eu vou primeiro o olho, da apply, ele vai criar aqui do outro lado o joint, nesse caso é um joint só mesmo, tá? Ele é só o olho, mas o braço, por exemplo, eu vou selecionar a clavícula, tá? Esse joint aqui, pertinho do tórax, fazer a mesma coisa, da apply, ele vai duplicar o braço inteiro, a perna, que eu vou selecionar a partir do fêmur, da apply. E no próximo vídeo a gente já começa efetivamente a fazer o rig, tá? Porque agora nós finalizamos o esqueleto. Então vou salvar o meu arquivo, vou interromper a gravação, tá? E na próxima gravação a gente retoma. É isso aí, gente. Tchau, tchau.